O título da minha mensagem de hoje é Quando a gente cai. Mateus 26, 41, eu quero ler com vocês esse texto hoje, que dá a introdução para a nossa mensagem. E esse texto, Jesus, ele estava no Getsemane e ele estava com seus discípulos. Ele estava com Pedro e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, também conhecidos como filhos do trovão. Eu acho essa expressão maravilhosa, filhos do trovão. Jesus, ele sobe momentos antes da sua crucifixão e ele pede para que esses discípulos vigiem e orem junto com ele. Só que de repente Jesus ele volta e vê eles dormindo. Então nós vemos Jesus dando uma repreensão neles, porque eles estavam ali numa posição para estar juntamente com Jesus e eles foram errados. Então nós vamos ler Mateus 26, 41, que diz o seguinte: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Diga comigo assim: o espírito está pronto. Diga mais alto: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Apenas até aí. Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor em uma oração. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Deus, pelo teu evangelho, que é maravilhoso, Deus. Muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesse lugar e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossa vida. Nós te agradecemos, Deus, porque a sua palavra é como uma semente, o nosso coração é a terra que deve ser semeada. Por isso, nós abrimos o nosso coração para ouvir a tua mensagem nessa noite, em nome de Jesus. E toda a igreja diz, vamos aplaudir a Jesus essa noite, amém? Aleluia, aplauda ele mais forte nessa noite. Aleluia, obrigado, Senhor, obrigado por essa noite. Irmãos, essa semana aconteceu uma cena que talvez, se eu te mostrar o vídeo, você ache um pouco engraçada, mas foi muito séria. Nós temos uma cadelinha, uma cachorrinha, que é um pug, um mini pug. Ela é desse tamanho, ela já tem 1 ano e meio e ela não cresce mais. Chamada Joana. E a Joana, ela é uma cachorrinha muito ligeira e não para quieta. Então, a gente está fazendo algumas mudanças na nossa casa e a gente tem que deixar a Joana presa na coleira. E um dia dessa semana, não lembro qual dia que foi, eu fiquei com muita dó dela, falei, vou deixar a Joana um pouquinho solta e deixar ela um pouquinho solta. Então, algum de nós tomou um descuidado e deixamos o portão aberto. E a Joana correu para a rua. E a Joana nunca tinha ido desse jeito para a rua. E a Joana saiu para a rua, e aí veio uma cena muito cômica, eu e a Janaína correndo atrás da Joana. Uma cena muito engraçada, a gente correndo atrás dela, tentando escantear ela, com medo de algum carro vir. Só que de repente, nesse momento, a nossa casa tem metade de uma rua que é de asfalto e uma metade que é uma rua de paralelepípedo. E aí a Janaína tropeçou e caiu. Caiu muito feio. Caiu, a mão dela ficou muito roxa, ela ralou os joelhos. E aí, no momento que a Janaína caiu, eu esqueci da Joana. Eu esqueci de tudo. Fui acudir a Janaína, e se você for ver o vídeo da câmera nossa de segurança, eu estou lá no chão, cuidando da Janaína, a bendita Joana vem, dá uma cheiradinha na Janaína no chão e sai correndo de novo. Ela deve ter pensado assim, vim ver se a humana está legal e vou continuar na minha saga. Só que naquele momento que a Janaína caiu, eu parei tudo. E aquilo que era o meu objetivo, que era buscar a nossa cachorrinha, já não era mais o meu objetivo. Eu precisava dar uma atenção para minha esposa, e eu peguei ela, assim, cara, príncipe encantado. Peguei ela no colo, irmão. Peguei ela no colo, saí carregando no colo, e no meio do caminho ela, não, para, tá doendo mais. Eu, não, me deixa levar no colo. Sabe, eu pensando assim, poxa, na câmera de segurança tá tipo assim, um filme assim, eu levando ela, tô brincando. Mas, eu carreguei ela no colo, de repente ela parou no meio do caminho, já voltou mancando. Nós fomos pro hospital,
E quem conhece a Janaína sabe que para a Janaína reclamar que ela está com dor, é porque ela está com muita dor, e ela mesma pediu, eu quero ir para o hospital. A gente foi, fez uma série de raio-x, demorou muito tempo e tudo mais. Enfim, não teve nada, mas ficou com a mão roxa, joelhos ralados, enfim, muitas coisas. E eu estava refletindo essa semana sobre isso, sobre a gente parar para estender a mão para aquele que a gente ama. E pensando numa figura de um Deus, de um Pai bom, aquele que nos ama, aquele que realmente se compadece de nós, eu não pensei duas vezes uma queda para pegar a Janaína. Porque naquele momento que ela caiu, houve uma separação entre eu e ela. A gente não estava mais naquele propósito. E quando a gente vai ver sobre uma queda do homem, a queda separa talvez você de Deus. E mesmo assim, Ele sempre está disposto a parar e a te ajudar. Todas as vezes que nós caímos, que nós cedemos, e hoje eu quero falar sobre pecado aqui na casa, e é bem raro a gente falar sobre isso, mas eu acho que vai esclarecer muitas dúvidas. Mas todas as vezes que nós caímos, sempre tem um Deus bom disposto a estender as mãos quando nós nos arrependemos e nos puxar novamente. E o primeiro princípio que eu quero que você entenda sobre o pecado, acompanhe comigo. Pecado é separação, é o que coloca distância entre você e o Pai. Segura isso aqui no telão um pouquinho. O pecado é tudo aquilo que nos separa de Deus. Pecado não tem uma lista. Temos uma lista de 500 mil elementos que são pecados. Não. Pecado é tudo aquilo que me distancia do Pai. Quantos estão entendendo essa mensagem? E o que Deus ele faz com essa distância? Se você permitir, Ele estende a mão. E Ele estende a mão em dois momentos na nossa vida. Primeira vez, Ele estende a mão antes da nossa queda. Quando você está no momento de luta, e talvez você sabe que você vai cair, que você vai ceder à tentação, e você pode até cometer um erro, querer cometer um erro, se você clamar ao sangue de Jesus, Deus ele estende a mão para você. E um segundo cenário, Deus estende a mão para você quando você se arrepende dos seus pecados. Senhor, eu não suportei, falhei, pequei, eu me arrependo. Então, Deus te levanta do chão. Se a gente vai ver esse texto, Jesus está no Getsemane com Pedro, Tiago e João, e poucas horas, e aqueles discípulos dormiram, e eu espero que você tenha entendido isso, que eles cochilaram ali, mas poucas horas antes, em Mateus capítulo 26, verso 33, preste atenção, não cochila igual Pedro, Tiago e João, preste atenção aqui em mim. Poucas horas antes, Pedro vira para Jesus e diz o seguinte: ainda que todos o abandonem, eu nunca o abandonarei. Horas antes do cochilinho da madrugada, olha o que Pedro diz. E Jesus queria que Pedro vigiasse por apenas 1 hora. E o que nós vemos com isso? Pedro estava ali agora dormindo. E isso nos mostra que é para esse homem que estava tão confiante e agora dormindo, que Jesus ele traz um diagnóstico e uma receita para a sua vida. O diagnóstico que Jesus traz, primeiro, que a carne é fraca. Ele nos diz isso lá no versículo. A carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E eu acordei essa madrugada dessa semana, esse texto martelando na minha cabeça. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu falando, Deus, o que o Senhor quer que eu fale? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E eu fiquei pensando sobre isso. Porque muitas vezes nós oramos, nós buscamos a Deus, eu estou com o meu espírito preparado e eu estou me achando muito em pé. E aí vem o diagnóstico sobre esse sentimento de estar em pé, que a minha carne é fraca. E aí Jesus vem para os discípulos com uma receita.
com uma solução para não ter problemas durante a sua vida. O que ele diz? Vigiem e orem. Diga comigo, vigie e ore. Vira para quem está do seu lado e fala para ele, vigie e ore. Muitos não caem no pecado porque são fracos. Muitos caem no pecado porque se acham fortes. É quem diz, comigo isso não vai acontecer, eu tenho anos de igreja, eu sou um líder, eu sou casado, eu sou uma pessoa que ora muito, eu sou uma pessoa que jejua demais. Por se achar que está muito em pé, não vigia. E quem não vigia, dorme. Quem não vigia, dorme. Antes de vencer qualquer coisa, você precisa admitir na sua vida. Antes, quando nós estamos nesse momento, nesse auge, que nós estamos nos sentindo forte, nós precisamos admitir algo na nossa vida. Admitir que a nossa carne é fraca. Admita que a sua carne é fraca. Existe um texto que está em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. 2 Samuel, capítulo 11, verso 1. E eu quero te ilustrar antes de ler esse texto. Davi, o grande Davi, aquele que havia sido chamado pelo próprio Deus, ungido por Samuel. Davi agora era rei, estava no seu palácio. E era uma temporada onde todas as pessoas precisavam ir para a guerra, inclusive o rei. Só que Davi, o bonitão, resolve ficar no seu palácio, deitado, cochilando. E aqui a Bíblia nos fala que ele estava deitado no palácio, na sua cama, e ele resolve sair na sua varanda e dar uma olhada em todo o seu reinado. E aqui é que mora o grande erro. Vamos ler juntos? E eu vou pular um pouquinho o texto, mas eu quero que você acompanhe comigo o Salmo, 2 Samuel capítulo 11. 2 Samuel 11. Nós vamos ler o verso 1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, e aí eu quero pular um pouquinho lá para baixo, diz assim, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do seu palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho. Davi, ele levanta, ele vê uma mulher tomando banho no seu palácio. Então, já te dando um spoiler lá na frente, ele comete um adultério com essa mulher. Ele tem filhos com essa mulher. Só que o detalhe é que essa mulher era esposa do seu grande soldado. E Davi, para ficar com aquela mulher, ele manda que aquele soldado seja uma linha de frente em uma batalha para que ele morra. E então ele possa ficar com aquela mulher. É uma história que parece de novela mexicana. Mas tudo isso nos traz o seguinte. O adultério não era o primeiro pecado nesse capítulo. O primeiro grande erro de Davi era a cama. Não era ele ter levantado, olhado o seu reinado, foi a cama. Porque era uma época de guerra e ele estava dormindo, igual os discípulos. Davi não caiu em pecado no terraço. Davi caiu porque ele decidiu não estar aonde ele deveria estar. Consegue entender isso? Davi precisava estar na guerra e ele decidiu não estar. Ele decidiu usufruir da sua vida, por isso ele caiu em pecado. Davi não virou um pecador naquele terraço. Ele já era. E aqui que mora a grande coisa que eu quero falar com você. Todos nós herdamos de Adão e Eva, em nosso sangue, uma identidade de pecadores. Pecadores. E a Bíblia nos fala, em Marcos capítulo 7, verso 15, diz assim, Jesus, não há nada fora do homem que nele entrando possa tornar impuro. Ao contrário, o que sai do homem o torna impuro. Ou seja, dentro de nós existe homens e mulheres, homens do gênero masculino e feminino, que têm a identidade, que tem no seu sangue o DNA de pecado de Adão e Eva. Só que nós
é que decidimos se nós iremos externar isso ou não. Ou seja, o Thales mentiroso, o Thales profano, o Thales pecador, está aqui dentro. Eu decido colocá-lo para fora ou não. Davi, ele tinha essa decisão em suas mãos. Ele poderia tomar essa decisão nas suas mãos. Porque o pecado é a nossa raiz. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós continuamos sendo pecadores, mas agora entendemos a redenção, a graça da cruz, e nós somos perdoados dos nossos pecados. Faz sentido para vocês? Conseguem entender? Sim ou não? Tudo bem? Então Davi, ele se decide em pecar. E olha o que nos diz em Romanos capítulo 3, verso 23. Pois todos pecaram e estão destituídos, ou seja, afastados da glória de Deus. Todos nós pecamos aqui. Não tem uma pessoa nessa sala que possa bater no peito e dizer, eu não sou um pecador. Todos aqui, todos nós somos. Davi caiu e eu não tenho direito. Se Davi caiu, eu não tenho direito de me achar seguro. Preste atenção aqui em mim, por favor. Se Davi caiu, eu não tenho esse direito de me achar seguro. Se Davi, que foi ungido por Samuel, chamado por Deus, ele caiu, preste atenção em mim, ele caiu, e aquela mulher foi a sua ruína, eu não tenho direito de me achar então seguro. Olha o que diz 2 Samuel capítulo 12, verso 13. Então Davi disse ao profeta Natã, pequei contra o Senhor, e Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Davi, ele caiu, e ele caiu de olhos abertos. Ele escolheu tropeçar, ele escolheu cair. E mesmo assim, Deus estendeu a mão e mandou Natã, o profeta, até ele. Só que a casa de Davi virou uma tremenda ruína. E aí é que cai algo que eu quero que vocês entendam. Porque 1 Coríntios capítulo 10, verso 12 diz, não precisa abrir, mas lê comigo, 1 Coríntios 10, 12, diz o seguinte, assim aquele que julga estar firme, por favor, casa, lê comigo, assim aquele que considere estar em pé, cuide-se para que não... Alguém que se considera superior aos outros, se considera em uma vida de santidade, por favor, cuide-se para não cair. E algo que a gente precisa entender, que o perdão não é uma ausência de consequências. Deus te perdoa, mas você terá que pagar a sua consequência. O que aconteceu com Davi? Então, o filho de Davi, com Betseba, ele morre, a casa dele entra em uma tremenda ruína, acontece tantas as coisas por causa de um pecado. Deus havia perdoado, mas as consequências tinham que vir sobre ele. Algo que eu anotei e eu quero que você acompanhe comigo aqui no telão. O pecado, ele é uma fraude. Olha o que ele faz, ele promete prazer e ele sempre vai te pagar com desgosto. Ele te promete te levar no auge. Ele te promete uma noite alucinante. Ele te promete riqueza. O pecado te promete tantas coisas, uma vida livre, mas o que ele só te proporciona é o desgosto. E a minha pergunta para você nessa noite é, onde é a sua cama? Qual é o lugar onde você deveria estar lutando e você escolheu não estar lá? Você talvez não está tendo um caso com a pessoa. Você só parou de conversar com a esposa. Isso é a sua cama. Talvez você não roubou a sua empresa, mas só está arredondando os números para ser beneficiado. Talvez isso é a sua cama. Você não abandonou a sua fé, você só parou de ir à igreja, de orar. E eu vou o dia que eu quero, eu assisto online. Eu posso, todo dia eu posso voltar, quando eu quiser. Isso tem sido a sua cama. Entenda, ninguém acorda adúltero, ninguém acorda corrupto, a gente vai deitando aos poucos. De pouquinho em pouquinho nós vamos nos entregando. Mas nem todo mundo que é tentado cai. Diga comigo, nem todo mundo
Diga bem alto, nem todo mundo que é tentado cai. Por quê? Porque talvez é mais santo? Porque talvez é mais forte? Não. Mas porque no segundo em que a porta das promessas, das loucuras, da vida maluca ou da vida prazerosa se abriram para você, essa pessoa, ela escolheu correr para a porta de saída. E o que eu quero dizer nessa noite para você é, corra para a porta. Diga comigo, corra para a porta. Fala para quem está do seu lado, corra para a porta. E eu quero te mostrar de onde saiu essa ideia de correr para a porta. José era um hebreu, foi levado como escravo, agora servia na casa de Potifar, tinha se adaptado ao ambiente onde ele estava, e agora, de escravo, José se torna um grande governante. E Potifar, que era um general do exército egípcio, diz o seguinte para José: José, você manda em tudo. Você pode fazer o que você quiser, cara. Tudo aqui do meu reino, desse reino. Só de uma coisa eu te peço. Honra minha esposa. Agora eu imagino que José era um cara muito bonito. Ao ponto de Potifar falar assim, cara, fica longe da minha mulher. Você é bonito demais. É tipo Tom Cruise chegando assim, não, eu vou pegar umas referências muito antigas. Leonardo DiCaprio, eu tô lembrando desses caras, estão muito velhos agora. Mas Cauã Raymond da vida. Enfim, não sei, gente, eu sou péssimo de referência. Mas chegando lá na minha casa e falando, eu vou atuar, eu falo pra Janaína, Janaína, você vai maquiar esse homem, mas não olha demais no rosto dele, tá? Fica bem longe. É tudo mentira, é IA real. Sai dessa. Então eu imagino que José era muito bonito e Potifar, ele pediu isso para José. Só que em um dado momento, a esposa de Potifar, muito assanhada, muito assaranhada, com um fogo errado dentro dela, pega José, literalmente, pela roupa, pela capa e fala assim, deite-se comigo. Eu imagino José falando cruz e incrédulo para aquela mulher. E aí, aquela mulher fala assim, olha, esquece, meu marido está longe, meu marido está em guerra, deite-se comigo. E aí, olha que o texto nos fala lá em Gênesis, capítulo 39. Ninguém desta casa está acima de mim. Como poderei eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Olha o que José diz para aquela mulher. José não estava preocupado se iria decepcionar a Potifar. José estava preocupado se iria trair a confiança de Deus. Sabe o que nos diz Mateus capítulo 5, verso 27 e 28? Diz o seguinte, olha o que Jesus fala para os discípulos. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher, desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Você sabe por que Jesus disse isso? Porque os judeus, eles têm uma lei muito simples e clara. Adultério é só o ato de se deitar na cama. O fato de eu pensar em uma mulher, o fato de eu assistir pornografia, o fato de eu fazer outras coisas só pensando, não é adultério. E o que Jesus nos mostra em Mateus capítulo 5, verso 27, é que o pecado é gerado antes mesmo no coração, antes dele ir para suas mãos. E o que José nos mostra? Que em meio a tudo isso, o que ele fez? A Bíblia vai lá nos falar em Gênesis 39, 12. Gênesis 39, 12. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Agora imagina você essa cena, José sendo pegado pelo colarinho, pela capa, e o cara saindo correndo, todos desastrados, ao ponto de sair peladão, correndo pelo reino, e deixando a capa na mão daquela mulher. Primeira coisa que ele fez, correu para a porta. Ele saiu fora do seu
pecado. Davi ficou com um manto que ele tinha nele e perdeu a sua paz. José perdeu o manto, foi para a cadeia e ficou na felicidade em Deus. Veja a felicidade, veja a fidelidade de Deus sobre quem suporta as tentações. Todas as vezes que você for tentado, olha o que nos diz 1 Coríntios 10, 13. Acompanhe comigo, 1 Coríntios 10, 13 diz: E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Todas as vezes que aparecer um pecado na nossa vida, Deus vai providenciar um escape para que a gente possa suportar a casa. A gente pode ser liberto sim dos vícios, a gente pode ser liberto sim dos pecados. Não existe desculpa, não existe, pastor, é mais fácil porque você é pastor. Não, cara, eu sou tentado como você, eu sou um ser humano como você. Todos nós aqui somos iguais. Todos somos iguais. Todos somos tentados. E Deus sempre proporciona um escape. Só que a maioria das vezes a gente não escolhe o escape. A gente escolhe se entregar. E o que Jesus nos fala? Vigiem e orem. Vigiar é enxergar o perigo antes dele chegar. E orar é admitir que sozinho eu não dou conta. Sozinho eu não consigo. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Quantos aqui podem declarar isso, que você precisa de Deus, amém? Eu preciso de Deus. Vencer o pecado todo dia é uma estratégia, é um plano. Irmão, você acorda segunda-feira, você já tem que acordar igual o Rambo, saindo da água com a faca nos dentes e falando assim, o pecado tá ali, opa, passei pro outro lado e chegou uma mensagenzinha aqui, opa, já não vou ler, vou deletar essa mensagem. Fulano me chamou, opa, tô saindo vazado, você vai ganhar um dinheirinho extra aqui, meio que por fora, um cafezinho, opa, não quero café, nem bebo café, tomo só coca. Você tem que fugir, o pecado bate todo dia à nossa porta, e não adianta você falar assim, eu oro, eu jejuo, vou ao monte todos os dias, porque ele vai aparecer. Essa semana a gente foi no monte, 2 vezes. Eu e algumas pessoas, primeiro dia eu fui com os jovens da casa, ontem a gente foi com uma galera que estava aqui, essa semana eu vou de novo, já estou fazendo um convite para a casa inteira, quem quiser ir comigo. Cara, o monte é maravilhoso, a gente sobe, vê a cidade inteira, tem um momento com Deus, cara, aquele momento, aquela vibe assim, eu e Deus, total. Mas quando você desce, você volta para a realidade. E a realidade é que o pecado bate a minha porta. Vigiar é ter um plano. O que você vê, o que você segue, com quem você conversa no particular, que horas você fica sozinho, o que você faz depois de brigar com a sua esposa em casa. Correr para a porta é uma atitude concreta. Deletar o contato, sair da sala, não responder aquela mensagem, chamar alguém para saber o que você está fazendo. Orar é a parte que ninguém vê. Orar é a parte que Deus fala, que o próprio Jesus fala, para você entrar para o quarto e ter a sós com Ele. Você dizendo a Deus, antes da tentação chegar, eu não tenho força, Senhor. Eu não posso. Por isso, Deus ele te faz um convite hoje. Talvez você tenha caído, talvez você tenha cometido pecados, talvez você esteja vivendo uma vida de pecado, mas hoje você quer se libertar, você quer sair disso. Deus te faz um convite nessa noite. E o convite de Deus nessa noite é: volte para casa. Volte para casa. Eu queria abrir meu coração com vocês. Tem uma coisa que tem me deixado muito triste ultimamente. Ver a loucura que tem acontecido nas redes sociais e na internet de pessoas que se dizem evangélicas. Pessoas que professam a mesma fé que eu. E o que eu mais tenho visto são evangélicos, crentes, entre aspas, porque não são crentes quando fazem isso, tentando o Senhor Deus. Achando que por terem muito tempo de igreja, ou terem uma experiência com Deus sobrenatural, ou algum tempo, talvez 1 ano, 2 anos, que frequentam uma igreja, não estou falando na casa ou qualquer outro lugar, se acham no dever de viver uma vida de pecado.
acreditando na teologia da predestinação, uma vez salvo, para sempre salvo. Isso me deixa muito triste. Quando eu chego na casa de algum irmão e eu vejo que a atitude daquele ambiente, Jesus não estaria ali. Quando eu chego numa festa e eu olho aquela festa que era para ser para louvar Jesus e eu penso assim, será que Jesus estaria nessa festa, cara? Será que Jesus ia participar dessa comemoração? Não é possível que essa pessoa não abra a cabeça para isso. Quando eu vejo, desculpe irmãos, eu não sigo ninguém aqui da casa, não sigo ninguém. E eu não sigo até mesmo por uma saúde mental minha. Porque se eu começo a seguir um irmão, às vezes aparece um stories do irmão e eu vou ficar triste. Então eu prefiro não seguir ninguém. Não vejo stories de ninguém, eu só sigo diretores de cinema, alguns pastores, e eu uso a rede social para o meu trabalho, exatamente para aquilo que me interessa na evolução do meu trabalho. E eu te convido e falo para você que isso é maravilhoso. E eu vejo, às vezes, na rede social, pessoas postando, publicando, coisas que, cara, não edificam o nome de Jesus. Algum tempo atrás, a gente estava numa reunião de homens, conversando, e vários homens abrindo o coração, poxa, eu peco nisso, eu tenho um problema com isso, eu preciso de ajuda nisso. E eu vendo alguns irmãos que visivelmente eram mais tempo de fé, batendo no peito e dizendo assim, não, eu não tenho esse problema não. Nunca tive esse problema, acho até estranho vocês terem esse problema, eu não tenho esse tipo de problema. Minha vida é muito tranquila, cara. Isso me faz lembrar de uma historinha que Jesus contou, que tinha um fariseu no templo e tinha um pecador, duas pessoas. E o fariseu chegou nesse templo, ele olhava para o céu e dizia assim, Senhor, eu faço todas as leis de Moisés, eu faço tudo certinho, eu oferto, eu dou meu dízimo, eu te busco, não com essas palavras, mas é esse o contexto. Eu faço todas as coisas. Então, estou aqui, olhando para o Senhor, me gloriando nas minhas benfeitorias. E do lado de fora do templo, tinha um homem que não olhava nem para o céu, ele abaixado com a cabeça e ele batia no peito dizendo, Senhor, ai de mim porque sou pecador. E aí Jesus vira para os discípulos e pergunta o seguinte, qual desses foi mais ouvido por Deus? O que se arrependeu ou o que falou com Deus só mostrando seus benefícios de ser um cristão? Sabe, irmãos, eu sou pecador. O Thales, ele é falho. Eu vacilo com a minha esposa, às vezes trato mal, às vezes vacilo com minhas filhas, deixo de dar uma atenção, às vezes vacilo com as pessoas que trabalham comigo, falo de uma maneira grosseira, às vezes me comporto de uma maneira infantil. Eu estou falando de todas as coisas que eu sei que eu sou. Eu sei que eu sou errado e eu preciso do perdão de Deus. O fato de eu ser pastor não me faz melhor do que ninguém e eu entendo que eu necessito da glória de Deus. E uma coisa que eu pus a pensar é que no livro de João, capítulo 8, existem duas histórias, eu preciso encerrar essa pregação dizendo para você. João capítulo 8, verso 10, conta uma história. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou, mulher, onde estão eles? Ninguém o condenou? Ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus. E Jesus respondeu, eu também não condeno. Agora vá, abandone a sua vida de pecado. Essa mulher foi pega em adultério. As pessoas queriam apedrejar ela, e aquela expressão, quem nunca cometeu um pecado que atira a primeira pedra, vem exatamente dessa história. Ela era a mulher mais suja que poderia estar naquele lugar. E no mesmo capítulo 8, descendo alguns textos abaixo, Jesus agora encontra alguns religiosos no mesmo capítulo, e esses religiosos, mãos limpas, currículo impecável, teologia afinada, Jesus vira para eles em João capítulo 8, verso 44, e diz assim para ele, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar os desejos dele. Algo que queima no meu coração, e eu preciso te falar isso nessa noite, é que Jesus,
ele perdoa pecados, porque um pecador, uma hora ou outra, ele cai na real e ele pede perdão pelos seus pecados. Mas um religioso, ele se acha o maioral e ele acha que ele não cai. Ele não se arrepende. Ele fica burlando o pecado, ele fica procrastinando, ele acha que ele pode ser o melhor músico, ele acha que ele pode ser o melhor pastor, ele acha que pode ser o melhor evangelista, e o pecado para ele não existe. Porque o religioso não caiu a sua ficha e ninguém vai convencer ele. A realidade é essa. Ninguém vai convencer ele que ele tem pecado. Porque ele se acha salvo. E uma vez salvo, para sempre será salvo. E o que Jesus nos diz? Vigiem e orem. Ninguém está descoberto. Ninguém está coberto o suficiente para não ser tentado. Confessar o pecado é abandonar. Confessar sem abandonar é um desabafo. Abandonar sem confessar é orgulho. Deus quer que você tome as duas atitudes nessa noite. Nunca deixe o seu pecado ficar mais velho do que a sua confissão. Tem alguma coisa que você esconde da sua esposa há meses? Confesse. Tem alguma coisa que você esconde do seu marido? Confesse. De algum irmão, de alguém que você ama, ou de qualquer situação que está remoendo agora dentro do seu coração, se confesse. Precisamos parar de administrar o pecado e confessar. Precisamos se reconciliar com Deus, com a esposa, com o marido, com os filhos, com o irmão, com o Espírito Santo nessa noite. Vigiem e orem. A pergunta hoje não é o que você fez, a pergunta é: você quer voltar aos braços de Jesus nessa noite? Olá, pastor Thales e pastora Janaína aqui. Se essa palavra falou no seu coração e você deseja se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nesse momento nós vamos orar com você e você pode repetir conosco. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nesse dia de hoje, eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e apague agora todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração e declaro que eu estou nascendo de novo, em nome de Jesus. Amém. Se a sua oração foi real de todo o seu coração, nós queremos te conhecer, queremos te dizer, seja muito bem-vindo à nossa família. O nosso contato vai passar aqui embaixo das nossas redes sociais e por onde você pode conversar conosco. E nós queremos conhecer um pouco mais sobre você. Até mais!